onde diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E naquele momento Jesus estava apresentado, e naquele momento iniciava-se o ministério de Cristo. A segunda etapa começa com o reconhecimento público, aonde Jesus será reconhecido por todo o povo, não só da Galileia, mas da Judeia e principalmente também pelos gentis. De que maneira? Através dos sinais, através dos milagres, através dos seus ensinamentos. O próprio discípulo João, aquele quem ele mais amava, vai dizer no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25, que não há livros que possam compor, não existirão livros que poderão compor tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer. Aleluia. Eu vou repetir que teve gente que não entendeu. João escreve que tudo que Jesus começou a fazer foi só o início, igreja. Porque Aleluia. muita coisa ele ainda vai fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro e último período é o ano da rejeição. É o ano em que Jesus será perseguido e morto pelos seus inimigos. De todos os milagres que Jesus fez por milhares, nós sabemos disso. Não é à toa que João diz que não existe livro que poderiam compor tudo que Jesus fez. Porém, a Bíblia vai catalogar 35 milagres que Jesus fez, que foi possível relatar. E dentre esses 35 milagres, 18 estão no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, segundo os teólogos, ele foi escrito no ano 64 depois de Cristo por um jovem chamado João Marcos. João Marcos não foi discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não viu os milagres que Jesus assim realizou. Porém, João Marcos era discípulo do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Obrigado, amado irmão. Recapitulando, amada igreja. João Marcos não esteve presente nos milagres que Jesus realizou. Não foi discípulo, porém, ele foi aluno e discípulo do apóstolo Pedro. Pedro, tudo aquilo que foi narrado a João Marcos foi pelo próprio apóstolo Pedro, que vivenciou, que foi escolhido, que foi chamado por Jesus. João Marcos, ele era sobrinho, segundo a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de um homem chamado José, cognominado Barnabé, que significa filho da consolação. Barnabé foi o primeiro homem que viajou com Paulo nas primeiras viagens missionárias. E João Marcos foi a causa da separação dessa dupla missionária. João Marcos, tudo que foi relatado foi por Pedro, mas nós também entendemos que o que João Marcos escreve teve completa e total inspiração do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O texto que nós lemos, igreja, vai falar a respeito dos milagres que, na minha opinião, é o mais impressionante de todos que Jesus fez. Por quê? Porque foi a respeito da cura de um cego de um vilarejo chamado Betsaida. Betsaida significa casa do pescador, casa pesqueira. Ficava numa região litorânea, passando no interior de Cafarnaum. Quem era natural deste lugar era Pedro, Tiago e João. E é interessante que o texto vai falar sobre este cego. E talvez você leu superficialmente e não viu alguns detalhes preciosos que esse texto tem, mas eu queria compartilhar com você nessa noite. O texto está dizendo que Jesus está chegando em Betsaida, e naquele momento vão trazer um cego para ele. E quem o trouxe? O povo, a comunidade daquele vilarejo. E o texto vai dizer que eles rogavam que Jesus tocasse naquele cego. E o interessante é que Jesus vai fazer algo completamente inusitado, diferente, fora do contexto. O texto no versículo 23 vai dizer que Jesus tomou aquele cego pela mão e levou ele para fora da aldeia. E eu, a partir daí, já comecei a me questionar, a perguntar para Deus, porque Jesus, abrindo um parênteses, ele curava de 4 maneiras, igreja. A primeira, ele via. A
como Ele está te vendo nessa noite. Aleluia. Assim como você se predispôs da sua casa para estar aqui nessa noite. Talvez você disse, eu vou porque eu tenho que ir. É mais um culto, não há nada de especial. Mas quando você decidiu vir, Jesus já estava te vendo. Aleluia. E aí, Ele te chamou através do Espírito Santo, porque tinha algo muito especial para tratar contigo. Algo que nós chamamos de relacionamento. E para ter intimidade é necessário relacionamento. Oh, glória. Aleluia, Deus. E Ele está aqui te perguntando: o que queres que eu te faça nessa noite? Eu não sei, mas Jesus sonda o teu coração. Ele sabe muito bem o que você tem apresentado para Ele. O que você tem pedido, talvez pelas noites, pela madrugada, ou quem sabe agora, pedindo a direção, a orientação, o milagre que você tanto busca e espera. Mas tem algo que eu quero te dizer. Ele está tocando em você nessa noite. Glória. Ele está tocando nessa noite e te dizendo: eu estou preparando o caminho, eu estou cuidando de tudo, eu estou trabalhando nesse negócio. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Aleluia, Deus. Jesus vai tirar o cego, pastor. Pastor Elias, se Jesus ele não precisa de ambiente para operar, sim ou não, igreja? Ele prepara o ambiente, Ele coloca o ambiente, Ele muda se Ele quiser. Ele pode te curar hoje aqui, Ele pode te curar lá no teu quarto, Ele pode te curar no teu trabalho, ou quem sabe no meio da tua parentela. Aleluia. Mas Jesus tira ele do meio do povoado. E como eu disse, eu me questionei. E eu meditando profundamente, porque Deus fala principalmente, ou melhor, 100% na sua palavra. Não é naqueles boca de louco que fica dizendo, Deus está te mostrando. Olha, eu vi, minha irmã, estou vendo uma chave disso, uma chave daquilo. Deus vai te dar um carro. Tudo mentira. Porque quando Jesus veio, Ele nasceu aonde, meu irmão? Ele nasceu em uma estrebaria, lugar que guarda animal. E o seu berço era um caixote chamado manjedoura. Aleluia, Jesus. Como é que estão prometendo e dizendo que Jesus vai dar, se Ele mesmo, quando esteve nesta terra, não gozou de riqueza? E o que Ele veio dar então, pregador? É só você meditar em João 14, que Ele diz: eu vou para o meu Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e eu voltarei, e quando eu voltar, eu vos levarei comigo mesmo, e aonde eu estiver, vós estejais. Aleluia, Jesus. Ele prometeu morada, irmão. Não foi prosperidade como estão pregando. Quer ser próspero? Trabalhe e saiba administrar o que você ganha. Jesus tira este cego. E a resposta está em Mateus capítulo 11, versículo 20 até o 24. O motivo de Jesus tirar este cego de Betsaida no meio daquele povo. O texto vai dizer que: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se tudo que eu fiz para vós, com sinais e milagres, se fosse feito em Tiro e Sidom, lá eles haviam se arrependido, e vós não se arrependem. Vós só querem milagre, só querem sinais. E porém eu vos digo que no dia do juízo do Senhor haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E ele continua: ai de ti, Cafarnaum, que te exalta aos céus, te lançarei até o inferno. Cafarnaum se exaltava. Tem gente que se exalta porque Deus usou uma vez e acha que o tempo todo Deus vai usar. Quem usa é Deus, não é o homem que usa Deus. Quem prepara é o Espírito Santo, não é o homem que governa, o Espírito Santo, igreja. E por causa desse comportamento, Deus vai lançar muitos no inferno. Jesus conclui: Cafarnaum, tudo que eu fiz para ti, Cafarnaum, tu só te exalta, tu só te gloria. Não é porque eu canto melhor que o irmão. O irmão não prega nada, eu prego melhor que o irmão. Não, o nosso coral é melhor. Não, o nosso coral é melhor. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Aleluia,
ainda existiriam. Você sabe o que aconteceu com Sodoma, sim ou não? Por causa do pecado, Deus destruiu Sodoma. Mas Jesus diz: se eu tivesse feito esses sinais, Cafarnaum, que eu fiz para vós, fossem feitos para Sodoma, eles ainda existiriam, teriam se arrependido. Aleluia. Sabe por que você não vê mais sinais? Você não vê mais curas? Porque a igreja de hoje só busca milagre, só busca entretenimento. O altar deixou de ser altar, virou palco. É um comércio, meu irmão. E o nome de Deus que deveria ser glorificado está em segundo plano. Aleluia. Mas quem é salvo pelo nome de Jesus, quem foi comprado pelo sangue, tem que começar a se posicionar. Não pode negociar com o mundo. Romanos 12. Você tem que se apresentar com um culto santo, meu irmão. Não vos conformeis com o século desse mundo. E tem crente que está se conformando, está se misturando. O mundo deveria ser contaminado pela igreja, mas é o mundo que está contaminando a igreja. Quase não se prega mais a palavra, meu irmão. Antigamente nós parávamos, eu sou do tempo que eu parava para ouvir quem pregava a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, os tempos são muito curtos. Jesus vai tirar este cego daquela cidade, porque aquela cidade não se arrependia. Tem gente que não quer arrependimento, só quer o favor de Deus, só quer um milagre, quer barganhar com Deus. Deus não é Deus de barganha, meu irmão. É a vontade dele, é o querer dele. E eu entendi que quando Jesus tira ele de lá, Jesus está dizendo: o milagre sou eu que eu quero. Eu sou o dono do milagre. Eu faço onde eu quero. Eu preparo o ambiente e desfaço o ambiente. É na minha vontade, é no meu querer, é na minha convicção de que você está realmente se voltando para mim. Não é na vontade do homem, não é na forma do homem, não é do querer do homem, não é no desespero do homem, meu irmão. Pessoas se descabelarem, se desesperarem. E Jesus está dizendo nessa noite: tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de vida. Evangelho que não confronta pecado não é evangelho de Jesus, meu irmão. Jesus viu que aquele povo queria um milagre do jeito deles. É sempre assim. A gente quer um milagre do nosso jeito, irmão. A gente pede para o pastor orar e como se fosse uma varinha mágica ou uma palavra mágica, abracadabra, e aí fica curado, se restitui, seja liberto. Não é assim não, meu irmão. Depende de você para o milagre acontecer. Depende de você colocar a sua fé em prática. Aleluia, eu vou repetir. Depende de você se voltar para Deus. Depende de arrependimento. O que move o coração de Deus é arrependimento. Aleluia. Tiago vai dizer que Deus não resiste ao coração que se humilha, mas o coração soberbo ele resiste. Sim ou não? Jesus tira aqui, Betsaida, não tem mais milagre. E eu entendi por que ele tirou aqui, não tem mais milagre, Betsaida. E ele leva este cego para longe. A Bíblia não diz quantos metros, se foi quilômetros, não sabemos, mas o que nós sabemos é que foi necessário Jesus tirar aquele cego do meio da multidão. Essa mesma multidão que muitas das vezes te atrapalha de estar aqui. Essa mesma multidão que chega indesejadamente na tua casa como uma visita. Essa mesma multidão que sempre tem um convite especial para um jantar, para um aniversário. E você não entende que Deus tem coisas muito maiores do que banquete de homem. Jesus disse: aqui eu não curo, vou curar ele, mas Betsaida não tem mais sinal. E o texto vai falar que quando Jesus leva ele para longe, Jesus vai cuspir nos olhos deste cego. Para muitos foi algo imundo, para outros
de Jesus te purifica de toda maldade. A saliva de Jesus te purifica de todo mal, aleluia, de toda iniquidade, de todo pecado. Jesus estava dizendo: primeiro eu vou te purificar, primeiro eu vou te limpar, para que a minha obra seja completa na tua vida, homem. Aleluia. A gente não quer passar pelo deserto, pastor, porque eu aceitei Jesus, eu acho que todas as coisas têm que ser boas. Não é assim, meu irmão. Para viver o propósito, tem que viver o processo, meu irmão. Você não pode pular etapas. Quando você começa essa caminhada com Jesus, quando você começa a focar, começa a parar de reclamar, de se queixar, de querer encostar a na parede, quando você vai caminhando, o milagre começa a acontecer. Quando tu vai andando, tu nem está prestando atenção, mas os teus vizinhos estão olhando o poder de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus cospe nos olhos daquele cego. E depois Jesus vai colocar as mãos nele. Jesus não viu aquele cego quando chegou em Betsaida. Jesus não chamou. Jesus não perguntou. E muito menos tocou nele de primeira. Foi necessário o processo para que o milagre acontecesse. Aleluia. Jesus tira ele a parte, cospa nos olhos, purifica ele, toca logo em seguida. E aí pergunta para ele: meu filho, tu estás vendo alguma coisa? E a resposta dele foi interessante. Ele vai levantar os olhos e vai dizer: eu vejo homens andando como se fossem árvores. Deixa ver uma árvore andar. Como é que ele saiu com isso, igreja? Como pode ver homens como árvores andando? E sabe o que eu entendi? Que a visão dele estava embaçada, meu irmão. E quando a visão do homem está embaçada, ele só olha para as coisas da terra. Aleluia. Ele não consegue